Estão abertas as inscrições para o terceiro circuito de palestras com o tema Mentes Criminosas 2, do Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses. Serão 2 dias de discussões no mês de outubro, mas a gente já vai adiantar um pouco do assunto aqui no estúdio. Nós convidamos a farmacêutica legista da Polícia Civil do Maranhão, Vanderly Barbosa, que vai falar um pouco mais sobre venenos, a alquimia da morte, e Jason Souza, que é perito criminal, e vai fazer palestra sobre banco de DNA criminal, a nova arma contra crimes em série. Pode vir para cá os dois, vamos lá, vamos bater esse papo aqui a respeito desse assunto que eu acho interessantíssimo. Esses assuntos, né? Seja bem-vinda. Tudo bem? Grande, beleza. Vou começar aqui contigo, Vanderly. Função do farmacêutico legista, explica pra gente aí. Bom, Gesael, o farmacêutico legista, ele faz parte do quadro dos peritos oficiais da Polícia Civil do Maranhão. Atualmente, nós trabalhamos no Instituto Laboratorial de Análises Forenses, que é um dos 7 institutos que compõem a Polícia Científica do Maranhão. O que nós fazemos no Instituto? Nós temos um vasto número de exames que realizamos, análise de drogas brutas, na parte da química forense, vistorias em medicamentos, em águas, em alimentos que estejam suspeitos de contaminação, galões de água adulterados, análise de combustíveis suspeitos de adulteração. Já na parte da biologia forense, nós trabalhamos com vestígios coletados nos casos de violência sexual, né, para identificação de sangue humano, dentre outros exames. A toxicologia forense, analisamos as matrizes biológicas no caso de envenenamento, né, os órgãos daquela pessoa que possivelmente morreu envenenada vão para que nós façamos os exames para constatar se realmente há presença ou não de veneno naquele órgão. A gente já tem hoje capacidade para realizar todos esses exames, que antigamente tinha algumas coisas que iam para fora, né? Se eu não estou enganado, Belém, alguma coisa assim. O que basicamente ia para fora eram os da área de genética forense, que o Jason vai falar do Instituto de Genética Forense, que é um dos 7 institutos que junto com o ILAF compõem a Polícia Técnica do Maranhão. Você falou de veneno. O que vai ser, por exemplo, dentro desse assunto, o que você vai apresentar, o que vocês vão discutir? Quais são os principais tópicos a respeito dessa questão do veneno no que diz respeito ao trabalho forense? Bom, os venenos, desde a antiguidade, eles são muito utilizados, né, por pessoas que querem matar, têm uma frieza, porque conseguem ir até o final no seu intento. Às vezes você está decidido a matar alguém, mas chega na hora H não tem coragem. Se você vai utilizar, por exemplo, uma faca, uma arma branca, um revólver, e já com veneno não, é aquele criminoso silencioso e que tem coragem de ir até o final. Vem cá, essa história do veneno parece assim, dá a impressão de que o assassino ele está se afastando da vítima? Dá essa sensação ou não? Eu digo porque assim, vamos lá, eu vou citar aqui alguns exemplos. Né? Faca, é muito visceral, é uma próximo, coisa, né? É muito próximo, né? O sujeito tá com a mão na arma, sente a arma. Aí o tiro você se distancia um pouquinho mais, mas ainda assim é uma coisa... já é um crime mais de sangue quente. Você tá ali naquele momento, você vai e às vezes não pensa na consequência. O veneno não. Você planeja, você pensa, você adquire aquele veneno e você executa silenciosamente. É frio, não é? É frio. É frio, cara. Várias coisas de filme, assim, de coisas de novela. Mas todo veneno é possível ser rastreado? Bom... A maioria, a grande maioria. A grande maioria. A grande maioria. Uns com mais dificuldade que outros. Uns com mais dificuldade, com uma técnica mais apurada e outros nem tanto. Aí, se você não consegue rastrear, mas dentro de um contexto você consegue... Aí tem todos os exames em conjunto. Tem o exame do IML, do Instituto Médico Legal, que determinados envenenamentos deixam características naquele cadáver que o médico legista vai colocar no laudo dele e que no conjunto da prova vai acabar levando a alguma definição. Tá. Agora, nessa questão do veneno, a gente tem o dito popular que diz assim, que a diferença do remédio para o veneno... É a dose. É a dose, né? Até que ponto essa máxima... Bom, os venenos classificados como venenos mesmo, o medicamento ele pode se tornar um veneno dependendo da dose. Isso. Você toma um medicamento para determinada doença, se você tomar esse medicamento numa dose muito grande, ele pode levar à morte. Já os venenos classificados como venenos, eles levam à morte mesmo em pequenas quantidades. Entendi.
Vamos falar sobre a questão do banco do DNA aqui. Jason, é algo que ainda está avançando no Brasil. A gente tem isso recente, de quando? De 2012, que começou isso aqui no Brasil? Exato, o banco. O banco começou em 2012. Eu lembro de ter visto algo em 2015, se eu não estou enganado, que era pouco mais de 500 cadastros somente. Hoje nós temos mais cadastros do banco genético. Certo. O banco de DNA é realmente uma ferramenta nova no Brasil. Ela já existe há algum tempo nos Estados Unidos. No Brasil ela iniciou em 2009, mas ela foi regulamentada em 2012. E aqui no Maranhão nós possuímos esse banco desde 2017, ou seja, ano passado. O mesmo programa, o mesmo banco que nós temos aqui no Maranhão é o que é utilizado pelo Brasil e é o que é utilizado pelas polícias no mundo inteiro. O FBI, Scotland Yard, todos utilizam o mesmo banco de perfis genéticos. Então, para a gente aqui do Brasil e para a gente aqui do Maranhão, é uma evolução sem tamanho, sem precedentes. Pode até ser uma pergunta retórica, por favor. Mas o que isso faz, qual é a diferença que faz o banco genético na elucidação de crimes? Ótimo. Alguns crimes são crimes que têm por característica um crime de repetição. Por exemplo, o estuprador, ele dificilmente comete somente um estupro. Não é um crime de oportunidade. A partir do momento que ele comete o estupro uma vez, ou o aliciador, o abusador, o pedófilo, ele tende a cometer isso outras vezes. É importante que a polícia tenha o cadastro desse abusador, o cadastro desse estuprador. E não apenas o cadastro com nome, com CPF, com digitais. É importante que a polícia tenha um cadastro genético, que ela tenha um banco aonde todos os crimes que acontecem no Maranhão possam ser checados com esse banco. Então, hoje essa tecnologia está disponível no estado do Maranhão. A polícia, ela pode lançar mão dessa ferramenta, assim como o Ministério Público, para o oferecimento da denúncia, assim também como o Judiciário, para que ele possa ter certeza que, naquele caso, ele está condenando o criminoso ou ainda absolvendo aquele que foi imputado de forma errada. Essa questão da injustiça, a gente já teve muito isso no passado, né? Exatamente em razão da falta desse tipo de ferramenta, gente, e que, na verdade, nós já tivemos casos de que depois que foi feito um exame de DNA, foi muito tempo que o cara já estava na cadeia, se descobriu que o cara era inocente. Ou seja, das duas formas, tanto para condenar quanto para mostrar que o sujeito é inocente, o banco é importantíssimo. Sim, importantíssimo. Nós temos o projeto Inocência, que se destina exclusivamente a rever condenações que já foram imputadas a pessoas que estão pagando por crimes, quando na verdade eles são inocentes. Agora, você disse que aconteceu no passado. Isso acontece rotineiramente. Ainda acontece? Acontece. Na fase de investigação, por exemplo, nós temos muitas situações em que o DNA consegue mudar completamente o rumo da investigação. Pensava-se que determinado indivíduo A era o criminoso, a sociedade inteira já formava um imaginário que seria ele, quando na realidade, quando você vai observar, era o indivíduo B, aquele que estava passando à margem da justiça. Nós temos a síndrome do patinho feio. A gente acha sempre que a gente está muito atrás, né? E de fato em algumas coisas a gente está caminhando lentamente, às vezes até um pouco mais atrasado do que países como os Estados Unidos. A gente costuma ver séries como CSI, por exemplo, apesar que a gente sabe que ali tem um floreadozinho também, não acontece tão rápido quanto aquilo. Mas as técnicas, elas existem, né? Aquelas técnicas, elas existem. E a gente já ouviu falar de algumas coisas que foram marcos nas investigações no Brasil, o caso do Nardoni, mas também aqui no Maranhão. A gente que fica com essa ideia de que, não é tão assim não. Casos como o da menina Alana, casos como o da Mariana, a sobrinha neta do Sarém. O que de novidade a Polícia Forense do Maranhão implementou nessas investigações? Ótimo exemplo. O caso da Mariana Sarney aconteceu em 2016, quando tínhamos recentemente inaugurado o Instituto de Genética. E aquele caso foi emblemático para o Maranhão, porque eu costumo dizer que uma das principais características que nós temos que ter no local de crime é o isolamento do local de crime. O isolamento ele precisa ser uma cultura, tanto da população quanto das atividades policiais, para que se preserve, muitas vezes, a última testemunha, que é o vestígio. No caso da Mariana, o isolamento foi feito de maneira exemplar. E todas as técnicas periciais implantadas tiveram sucesso. Inclusive, essa técnica que estava sendo trazida como novidade ao Maranhão, que foi a genética. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que no caso da Mariana Sarney, todos os laudos vão substanciar esse caso, mas o da genética vai apontar a autoria do crime.
Agora, só para a gente encerrar esse assunto da questão do DNA, há um questionamento na justiça em relação a acolhimento de material, porque constitucionalmente ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas houve uma mudança em várias leis para poder a gente utilizar o banco de DNA no Brasil. Como, por exemplo, condenados por crimes hediondos, que já são devidamente identificados, têm a sua identidade já no sistema, eles precisariam doar material genético para que também ficasse ali no banco de dados do DNA. Isso foi questionado na justiça exatamente em razão de não ser obrigado ninguém a produzir prova contra si. Como é que está isso hoje no Brasil? É verdade. Em 2012, nós tivemos a Lei 12.654, que trouxe essa mudança em 3 leis, uma delas a Lei de Execução Penal. E ela traz a possibilidade de que você tenha 2 formas de inserção, uma como suspeito, ou seja, ainda na fase do procedimento administrativo, do inquérito policial, e outra depois de condenado, quando todos os processos já se passaram e ele efetivamente é considerado culpado pela justiça. Essa última modalidade, que é o do condenado, a lei trouxe um caráter obrigatório. Aqueles criminosos que foram condenados por crime hediondos ou por crimes graves contra a pessoa, eles, após sua condenação, são obrigados a ceder material genético para a inclusão no banco. Isso já está sendo feito aqui no Maranhão. O Estado de Minas Gerais entrou com uma DIN no STF, que agora recentemente vai se pronunciar sobre isso, questionando o caráter obrigatório dessa doação. Mas certamente o que nós temos hoje de entendimento no STF é que ele vai considerar constitucional. Vários legisladores, inclusive o próprio STF, já têm soltado várias decisões no sentido de que sim, é constitucional que se tenha, após a condenação, essa inclusão do perfil genético dessas pessoas sabidamente condenadas. Tá, para a gente encerrar a questão dos venenos aqui, com a Vanderly, quais são os métodos que vocês usam para identificação? Bom, nós temos métodos colorimétricos, né? E temos os métodos mais avançados, como a cromatografia. Colorimétrica é o quê? Você faz uma reação são reações que definem pela cor, certo? Determinada... O tipo de substância? Isso. Aí, de que outra forma também? A cromatografia, que é um método analítico já mesmo bem mais... É mais complexo. Bem mais eficiente, é mais complexo. Tá, eu queria método padrão em qualquer instituto. Eu estou vendo que a gente não está muito distante de outras realidades no Brasil. E que bom, Inclusive assim que... Inclusive estamos à frente de algumas. Pronto, boa. Eu quero aqui, já que é só em outubro, né, que vai acontecer o circuito. O circuito. Mas eu queria deixar o convite aberto para a gente voltar a esse assunto aqui no programa quando estiver mais pertinho, para poder a gente, inclusive, fazer o convite, para a gente deixar o tema em evidência. Pode ser? Pode ser. Se vocês toparem, pode ser. Voltar aqui. Gisele, eu queria até salientar que, como essa síndrome do patinho feio que você disse, o Estado do Maranhão hoje tem se tornado uma referência nacional no quesito da genética. Hoje nós conseguimos inaugurar um maior laboratório de genética do Brasil. Olha. Então, tudo que tem de tecnologia de ponta, utilizado não só no Brasil, quanto em todos os outros países de primeiro mundo, também está disponível aqui no Maranhão. É por isso que eu estou dizendo assim, a gente precisa dar espaço para a gente falar dessas coisas, para a gente discutir essas coisas, para parar com essa história. E eu digo isso em todas as áreas. Eu costumo falar isso também, questão de treinamento de técnicas policiais, de técnicas de investigação, tanto polícia militar como polícia civil, polícia forense. A gente tem que parar com isso de achar que nós somos o tempo todo atrasados. Não, tem muita coisa que nós estamos mais avançados, inclusive, como você falou. Eu tenho a imagem aí, ó, do terceiro circuito de palestras Mentes Criminosas 2, mas quando estiver mais pertinho, a gente vai voltar e eu vou dar, inclusive, aqui o calendáriozinho. E vocês estão convidados a voltarem quando estiver mais perto do evento. Tá legal? Tá. Obrigado. Obrigada. Show de bola. Adorei a conversa. Um prazer. Valeu, meu irmão. Até mais.